Boa tarde, amigos e amigas aqui do nosso canal Abraços Históricos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de futebol, de Vasco da Gama, né? Quanto vale o Vasco? Um recado aí para o canal Super Vasco. Amanhã, sábado, né? De 10 às 22 horas, de maneira híbrida, vai haver uma votação, a AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Mais uma etapa, né, para se analisar a proposta aí da 777, né, sobre a venda do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, não é? Quanto vale o Vasco? Eu quero logo de início deixar claro que eu não sou contra a SAF, tá? Agora, vejo toda a história, o processo dessa SAF aí entre Vasco e 777 Partners, né? Uma coisa meio que misteriosa, né? Nem tudo é esclarecido, não existe um contraditório, uma oposição questionando isso, né? As oposições foram que caladas, a sede do calabouço ficou fechada, né? Deram uma reforminha lá e abriram, né? Aliás, a votação presencial é no calabouço, né? E eu faço uma pergunta: quanto vale o Vasco da Gama, hein? Quanto vale o Calabouço, a sede náutica da Lagoa, São Januário, os CTs na Avenida Brasil, em Duque de Caxias, na Washington Luiz, Avenida Brasil não, na Washington Luiz, né? O novo CT lá em Jacarepaguá, né? E mais ainda, quanto vale o futebol do Vasco da Gama? Quanto vale a história do Vasco da Gama? A história do Vasco da Gama se mistura com a história do Brasil, se mistura com a história da torcida, não é? Uma torcida, tem vascaíno em tudo quanto é lugar do Brasil. Eu deixo aqui bem claro que, na minha opinião, o Vasco da Gama é a segunda maior torcida do Brasil. Ganha, inclusive, na minha opinião, da do Corinthians, né? Realmente, o Flamengo tem mais torcida, quantitativamente falando. E a gente está aí em segundo lugar. Agora, em termos de presença, animação, calor humano, incentivo ao time, a nossa torcida é a primeira, né? Adversários até falam disso. Quanto vale isso tudo em 700 milhões? Eu, professor José Carlos Reis, acho pouco. Minimamente o Vasco da Gama, né? Eu seria o primeiro aí estar fazendo todo o alarde, toda a propaganda, né? Se o Vasco da Gama estivesse sendo negociado por 2 bilhões e 500 milhões, acho que é um preço que não paga a nossa história, hein? Mas, agora, 700 milhões é merreca, entenderam? É merreca, né? Muito triste, né? Muito triste o que está acontecendo com o Vasco da Gama hoje, né? E criticam ainda o nosso principal e melhor jogador, o Nenê, tem 40 anos. Tem 40 anos, mas joga mais bola do que todo mundo ali, meu irmão. Né? Outra coisa é Figueiredo, né? É só um técnico sem visão nenhuma, como esse Zé Ricardo, um técnico fraco, né? Que não percebe isso, que o camisa 9 é Figueiredo, meu irmão. O camisa 9 é Figueiredo. Como é que é a frente, hein? Como é que eu faria? Eu faria a frente com 2 jogadores só, Figueiredo e Peck, né? Melhoraria a condição desse Palácios para ele jogar, junto com o Nenê e os 2 volantes, né? Fica muito claro, apesar de toda a volúpia física
do tal do Yuri Lara, né, que Andrei Santos e Juninho têm que ser titulares absolutos, né? Me parece que tá estranho, tá muito estranho essa história dessa venda, meu irmão, né? É praticamente certo vender, né? É quase que inevitável, mas 700 milhões, meu irmão, é pouquíssimo, meu irmão. É pouquíssimo. É pouquíssimo. Tá entendendo? Eu não posso afirmar que é um golpe, mas que pode ser, pode. Eu prefiro aguardar os acontecimentos e aguardar assim, né, de maneira muito questionador disso tudo, né? Porque não está claro isso, né? Quem é que já viu o presidente Jorge Salgado vindo a público, né, e falando a real, né? Quem é que já viu o presidente Jorge Salgado ou o vice Osório ou qualquer outro que responda por essas ações, né, realmente estarem num debate onde exista oposição, né? Porque falar que é a favor da SAF, né? Os 70 milhões, por exemplo, eu como vascaíno, eu como sócio, né, eu gostaria de saber exatamente esse adiantamento de 70 milhões, em que foi aplicado, né? Achei muito estranho na festa de Roberto Dinamite, recentemente, aliás, festa essa atrasada e mais do que merecida, né? Apenas uma torcida presente, a Força Jovem. Por que a Ira não estava? Eu vou dizer aqui porque que a Força Jovem estava. E tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque a Força Jovem apoia isso, né? Não foi permitido a entrada de facções da torcida que não apoiam a venda do Vasco por 700 milhões. Né? Por aí você já vê que teve censura, por aí você já vê, né? Ó, eu não sou youtuber de futebol, não. Excepcionalmente eu estou falando de futebol porque eu estou falando da minha paixão. Né? Eu sou vascaíno desde os 7 anos de idade, quando pela primeira vez eu fui no Maracanã. Não é esse Maracanã agora, não, aquele Maracanã antigo que cabiam 200 mil pessoas, Vasco e Flamengo, meu irmão, em 1970, decisão do Campeonato Carioca, né? Quer dizer, acho que se não me falha a memória, né? Eu sei que era um Vasco e Flamengo, arquibancada lotada, rachada ali meio a meio, sabe como? Então, meus amigos, é muito triste vender uma história de mais de 100 anos por 700 milhões. Né? Minimamente 2 bilhões e 500 milhões. Né? Isso se não for mais do que isso, mas sabe como é que é? Alguém está levando ali, aqui e tal, tá, né? De repente é mais de 1 bi, né? Mas está sendo anunciado 700 milhões. Então, e para que não hajam esses questionamentos, né, é que a diretoria venha a público e faça um debate, mas um debate verdadeiro, com oposição. Não é, não é um debate com todo mundo que é a favor. Não é isso? Quanto vale o Vasco da Gama? Quanto vale, sabe, aquelas pessoas que estão na arquibancada? Quanto vale, né, isso tudo que é Vasco da Gama? O Vasco da Gama é a síntese do Brasil, minha gente. É o clube mais popular do Brasil. E aí? Porque não sei se vocês sabem que vai ser irreversível. Irreversível depois, hein? Mas fica aqui, vamos terminar esse nosso papo com esperança, né? De que dê tudo certo, com esperança que
o Vasco melhore, mas muitas dúvidas, né? Eu deixo aqui abraços históricos para todos vocês, né? Compartilha aí o vídeo, aciona o sininho, curte e principalmente se inscreve aqui no nosso canal Abraços Históricos.